Quando nós falamos de governança, seja governança do país, governança territorial, e está aqui escondida uma palavra mais capciosa, que muitas vezes a gente passa batido, governabilidade, né? Então, eu já quero deixar um pouco alerta e que não me escapa isso, quer dizer, nós não vamos nos iludir em discutir modelos de governança, arranjos de governança, relações de governança, ingenuamente pensando que a governabilidade a partir daí está garantida. Não está, né? Você pode ter um excelente modelo de governança e uma baixíssima taxa de governabilidade. E eu quero ilustrar isso, como costumo fazer com meus alunos, etc., com exemplos da própria mineração e dos desastres da mineração. Quem é aqui da velha guarda? Júlio Grilo, pessoal da FEAM, ou da área de meio ambiente, da Defesa Civil, lembra muito bem de um desastre que não é o de Mariana, nem o de Brumadinho, um mais antigo, que é o de Miraí, e que impactou o Espírito Santo. E naquela ocasião, nós tivemos o nosso Corpo de Bombeiros, o Gabinete de Defesa Civil de Minas Gerais e do Espírito Santo, de montar uma força-tarefa mista. Bom, passa o tempo, e então o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, meu ex-aluno na Fundação João Pinheiro, me convidou para participar, vice-prefeito, de uma reunião com o secretário de Estado de Defesa Civil do Espírito Santo, que estava nos trazendo um modelo de governança da Defesa Civil, capixaba. E me chamou muita atenção porque, realmente, o modelo de governança do Espírito Santo é muito melhor do que o nosso. Para começar, o Espírito Santo, ele obedece escrupulosamente à Constituição Federal e diz que defesa civil é atribuição de Corpo de Bombeiros, não é da Polícia Militar, nem de mais ninguém. Como o Espírito Santo segue a Constituição, criou, então, uma Secretaria de Estado de Defesa Civil e condicionou a sua titularidade a um coronel bombeiro. Bom, então isso impressiona. Você acha que partiu um modelo de governança melhor do que o nosso. Fui conversar depois com o pessoal da Força Tarefa, que atuou em Miraí, e eles me deram um depoimento que desmente isso. Ele fala, não tem nenhuma governabilidade, né? A gente não se entendia com eles não se entendiam entre eles naquela época. Então, é só para ilustrar que muitas vezes o modelo impressiona, mas posto em prática a coisa não funciona. Eu quero contribuir dizendo o seguinte, espero contribuir dizendo o seguinte, que uma palestra que vai me suceder, ela vai falar de identidade regional. E também nós não podemos nos iludir quanto a isso. Minha formação é economia, mas eu tenho clareza absoluta que governabilidade depende fundamentalmente de cultura política. E essa cultura política, ela é gestada, ela é trabalhada, ela é burilada, e às vezes, quando é territorial, nós estamos falando de governança territorial, essa cultura política está atrelada a um conceito de regionalismo, tá? O que te faz sentir parte de uma região? Tá? O que te faz se identificar com o seu vizinho do lado como parte dessa região? Então, dependendo da cultura política, em Minas Gerais, essa cultura política é muito ainda misteriosa, complicada, às vezes ela nos emperra, a governança e a governabilidade, ela fica comprometida. Então, não podemos nos iludir quanto a isso também, quer dizer, a governabilidade, ela vai depender muito, e eu acho que aqui quem vai me suceder vai dar uma boa contribuição sobre isso, se nós temos ou não esse elemento do regionalismo que faz avançar o modelo governança proposto. Segundo ponto, a governabilidade ela depende fundamentalmente, não podemos nos iludir quanto a isso, por melhor que seja o modelo de governança, da qualidade das instituições. E nós estamos vivendo no Brasil um momento muito crítico em que, desculpe meu pessimismo, mas a qualidade das nossas instituições ela está se deteriorando muito rapidamente. Todas as instituições, em todos os níveis de governo. Então, se você não tem instituições públicas e nem privadas, né, com boa qualidade, que é isso, com boa funcionalidade, a governabilidade e o modelo de governança, ele também está comprometido.
E o que nós estamos vendo hoje, a nível do Estado, das prefeituras e do governo federal, as instituições estão se tornando ocas, vazias, ritualísticas. Às vezes os cargos existem por inanição, está lá. Mas se percebe que a instituição não opera mais. E, em terceiro lugar, além da cultura política e das instituições, governança e a governabilidade depende fundamentalmente daquilo que o nosso professor Hélio Jaguaribe chamava de relação elite-massa. Elite, nesse caso, elite burocrática, elite intelectual, elite técnica, elite acadêmica e massa sociedade civil. Se essa elite não responde àquilo para qual ela está posta e recebe por isso, muitas vezes altos salários, nós temos um quadro em que ela se disfuncionaliza e a massa, a sociedade civil, não lhe presta mais atenção. Às vezes essa elite existe para ela própria e para o seu par, mas a sociedade civil, o extramuro, ela já não acredita mais e aquilo que ela fala, aquilo que ela discursa, já não tem mais nenhum sentido e já não tem mais nenhum impacto. Então, governabilidade aí é zero. E por melhor que seja o modelo de governança, vai ficar muito difícil implementar qualquer coisa. Então, vamos nos ater a essas três coisas para começar. A cultura política, há ou não uma identidade regional, um regionalismo, a qualidade das instituições e a disfuncionalidade das nossas elites, sejam elas públicas ou privadas, em qualquer extrato, em qualquer escalão, que também caminha rapidamente para um estado de anomia, de desânimo por parte da sociedade civil. Bom, dito isso, a minha contribuição ela vai se centrar agora numa experiência prática como ex-superintendente central de planejamento do Estado na antiga CEPLAN e ex-diretor-geral da Agência Metropolitana de Belo Horizonte. Eu lidei no dia a dia com esse problema da governabilidade. Lidei com essa realidade de que você tem na mão um modelo de governança e ele não se aplica, ele não funciona, ele não opera. Então, se a minha contribuição puder ajudar, ela vai na direção desse depoimento, como superintendente de planejamento e como ex-diretor da Agência Metropolitana. Bom, Minas Gerais, pela sua diversidade e a sua heterogeneidade, isso é um lugar comum, Minas são muitas, Guimarães Rosa, etc., todo político e todo bom gestor gosta de repetir isso, é um estado em que vai se dar muito mal quem chegar com uma régua, pasteurizando e querendo tratar o sul de Minas, ou dialogar com o sul de Minas, como se fosse o noroeste, o norte, o Mucuri, etc. É um dos estados mais heterogêneos do Brasil, na sua base econômica, na sua base regional e etc. Então, sempre Minas Gerais buscou trazer isso para um modelo de governança territorial. Né? É que a gente percebe isso e passa batido, vamos para frente. A primeira experiência, pelo menos na minha carreira pública, que eu tenho notícia, foi quando a própria Constituição e a Assembleia Legislativa criou, na Constituição Mineira de 89, a figura, né, das audiências públicas regionais, e que eu acompanhei como superintendente de planejamento em 2 estágios. O que era isso? A Constituição obrigava, num primeiro ano da vigência, 2 anos da vigência da Constituição, que a Assembleia Legislativa se deslocasse nas 10 regiões de planejamento do Estado de Minas Gerais e, em audiência pública, ouvisse a população antes mesmo que o Estado mandasse a sua lei de diretrizes orçamentárias, a sua lei orçamentária para a Assembleia. Eu era, então, apenas convidado como membro do Executivo, eu não participava das audiências, eu ficava sentadinho lá ouvindo, ia para Teófilo Otoni e vendo as pessoas reclamarem da educação, o que seja, e ir registrando. Segundo ano, nós procuramos aprimorar esse modelo de governança, prefeito, dizendo o seguinte: é preciso que o Executivo também seja obrigado a fazer isso, não convidado. Então, começamos a fazer as audiências públicas, a Assembleia e o Executivo. Então, nós nos deslocávamos juntos, vamos para Uberlândia, vamos para Teófilo Otoni, vamos para Paracatu, vamos para Montes Claros, juntos. E com a oportunidade que o Executivo teria, antecipando a audiência pública, de dizer a que ele veio. O que a gente estava pensando naquela região, o que nós já sabíamos daquela região e o que nós estávamos procurando fazer em termos de centralização para aquela região. Terceiro ano foi muito bem.
as comissões regionais teriam que voltar para Belo Horizonte para poder cobrar do Executivo as suas demandas, as suas exigências de inclusão e orçamento, e nós, executivos, reuníamos na Assembleia Legislativa com essas comissões regionais para dizer o que deu e o que não deu para fazer. Foi um momento muito importante de educação, de cidadania. Chegava lá um engenheiro e dizia: nós pedimos a estrada de Piumhi a São Roque de Minas e eu estou vendo aqui no orçamento que vocês mandaram 1 quilômetro de estrada. E aí ele tinha a oportunidade de entender o que era uma janela orçamentária. Quer dizer, você não se iluda, agora tem que batalhar por suplementação e por emendas e etc, etc. Então, esse lado positivo de formação de uma cidadania para o planejamento foi muito interessante. Mas, fora isso, o lado político, prefeito, os deputados começaram a se expor, porque eles iam, nós íamos, e depois 1 quilômetro de estrada. Daí, resultado, acabaram. As audiências públicas regionais acabaram. E nós já tínhamos incluído, inclusive, o Poder Judiciário. Bom, essa experiência, ela deveria ter tido desdobramento com uma outra iniciativa da Constituição Mineira de Governança Territorial, que foi a criação das administrações regionais. E aí já não dependeria mais de deslocamentos. A ideia era que a administração pública de Minas Gerais, em cidades polos, em regiões pré-definidas, ela se descentralizaria por inteiro. Então, teria, numa determinada cidade polo, vamos dizer lá, Passos, para não ficar nas mais famosas, a Copasa, junto com o CEMIG, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Secretaria da Saúde, elas estariam em Passos quase como uma unidade de subgoverno. Bom, então, primeira tarefa, quais são essas regiões? Não podem ser as 10, então teríamos que re-regionalizar Minas Gerais. A Fundação João Pinheiro, de onde eu venho, fez um brilhante trabalho, propôs as novas regiões de planejamento e nós demos partida nessa descentralização. Começamos a procurar, inclusive, imóveis para receber as novas repartições que estariam lá, imóveis ociosos, por suposto. Qual o problema aí, que eu acho que quando falarmos do quadrilátero nós não podemos nos iludir? Qualquer nova regionalização ou espacialização de políticas públicas em Minas Gerais, ela não pode ignorar que as políticas públicas de Minas Gerais já estão regionalizadas, e cada um de um jeito, cada um segundo um critério, cada um segundo um contexto e um contorno político. Então, mesmo que nós tenhamos tido a maior diplomacia, pró-reitora, dizendo: nós não vamos obrigar a Polícia Civil, a Secretaria de Saúde a seguirem a nova regionalização, nós vamos fazer uma coisa gradual, pouco a pouco. Nós não conseguimos compatibilizar nem mesmo a regionalização da Polícia Militar com a regionalização do Ministério Público. Então, o promotor que acusa e a polícia que prende estavam em regiões diferentes, teriam que ir para lugares diferentes. Não conseguimos. Esse é um problema que nós vamos enfrentar em qualquer tentativa de modelo de governança e de governabilidade territorial. Como nós vamos lidar com um conjunto de políticas públicas setoriais que já estão espacializadas, que já estão seguindo uma própria lógica? Bom, o governo passado, Pimentel, ele achou que criando fóruns regionais essas coisas resolviam quando ele, governador, estivesse presente naquela reunião do fórum. Quando ele não estava presente, aquilo nunca tinha eficácia. E foi muito mais uma coisa política do que uma coisa de política pública. Então, criou-se dezenas, aí, 2, sei lá quantas regiões, eles se deslocavam para ouvir a população, mas se ele não estivesse lá, ou o alto escalão do governo não estivesse lá, as coisas iam espacializando, e ninguém dava bola para aquilo. Então, esse problema da regionalização que já existe, nós temos que lidar com ele, né? Como é que nós vamos superpor ou propor uma outra que não seja uma invasão de agendas, né? Mas que seja realmente um esforço de articulação. Quais são as outras experiências que eu vivi e experimentei com isso? Cooperativismo, né? Nós temos aqui que registrar muito o trabalho do ex-deputado Baldonedo Napoleão, que também é um técnico, um pesquisador, que quando fez seu mestrado nos Estados Unidos,
veio com o discurso do cooperativismo, né, que nós não temos essa tradição no Brasil. Iniciou-se, então, a formação de associações micro-regionais de município, com essa lógica do cooperativismo americano. 18, 20, 30 associações. O prefeito deve participar de uma. Essas associações micro-regionais, elas tinham uma promessa que não foi cumprida, justamente por conta da nossa cultura política, que não entende, ou não quer, ou não gosta, ou não quer aprender a praticar cooperativismo, que é o seguinte: os prefeitos só juntavam para reivindicar do governo do Estado e reivindicar coisas muito pontuais, como aquelas motoniveladoras que passam nas estradas vicinais depois de uma chuva e etc. e tal, e que a sede da associação microrregional ficava com aquela máquina e depois ia cedendo aquilo para outras pessoas, e se o fazendeiro fosse amigo de alguém que tivesse com a máquina, cedia para ele também. Então, em cima de uma agenda tão pobre, que é reivindicar e pressionar o governo do Estado por coisas tão pontuais, é óbvio que essas associações microrregionais, tão logo o Estado não respondesse a essas reivindicações, elas se desfariam, iam se derreter. E o que contribuiu muito para isso foi a AMM, né, Associação Mineira de Municípios, que teve muito mais potência para reivindicar, muito mais pressão, né, teve muito mais voz, muito mais vocal, e que as associações microrregionais foram minguando, né, foram desmaiando. E a AMM hoje é um grande fórum, mas, de novo, não de governança, porque até mesmo ela abrange o Estado inteiro, mas de pressão, de negociação. Nós tivemos uma grande experiência com uma Secretaria de Assuntos Municipais. Foi, então, dirigida pelo ex-deputado, ex-presidente da Assembleia Legislativa, Kemi Kumaira, cuja adjunta, a professora Maria Tchely Simões Pires, marcou época quando ela criou o Prodemu. Ela era adjunta da CEAM. E o que era o Prodemu? Era o Programa de Desenvolvimento Municipal. A ideia, a lógica da Tchely foi brilhante, porque ela disse o seguinte: as associações microrregionais de município perderam governança, seu modelo e governabilidade, por falta de uma agenda, de um plano. E o Prodemu, ele tem que focar no plano. Então, passamos CEPLAN, CEAM, com a Tchely, a trabalhar o programa, levando agora segundo, terceiro escalão do Estado, não mais deputado, governador, para essas associações, para estabelecer planos mínimos. Se você quiser ser menos pretensioso, nem era plano, eram programas de ação para aquela região. Como quase tudo que acontece no Brasil e Minas Gerais não escapa disso, muda governo, muda tudo. Até mesmo a CEAM mudou e foi extinta. Né? Então, acabou a CEAM, a Secretaria de Assuntos Municipais, acabou o Prodemu, acabou tudo isso. Bom, outra experiência é a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais. Essa eu vivi muito de perto. Eu acho que eu tenho que agradecer muito a Deus pelas oportunidades que tive nesses últimos anos de trabalho, porque, como secretário de Estado adjunto à Cultura, nós e o meu titular, o ex-ministro Nascimento Silva, percebemos que não dava para tratar o barroco de Minas um a um, é um conjunto. E, ao tratar um a um, nós estávamos deixando de fora cidades barrocas que nem elas mesmas sabiam que eram barrocas, como Itapecerica, como Pitangui, que já tinha jogado a toalha, seu patrimônio barroco estava todo no chão. Então, foi uma coisa induzida pelo Estado, há que se dizer isso. As reuniões eram feitas lá no Palacete Dantas, conosco, mas os prefeitos acudiram e conseguimos montar, então, a associação. Aí, vocês acompanhem comigo. Do ponto de vista da identidade regional, nós tínhamos aí um bom fermento, né, prefeito? Todos são barrocos, todos dependem do seu patrimônio barroco para o turismo, todos estão interessados em uma política conjunta para o barroco, para a defesa da história, da arquitetura, da literatura do barroco. E, no entanto, ela continua patinando, né? Ela começou a reunir para reivindicar como seria alocado verbas que estavam no orçamento do Ministério do Turismo. Então, o prefeito queria fazer um portal numa determinada cidade, o outro prefeito, isso é absurdo, isso é imitar gaúcho, não pode, etc. E aí começou uma coisa muito, o cachorro correr atrás do rabo, era o dinheiro, né? Não tinha um plano, não saiu uma proposta dessa associação, não sei em que pé que ela está hoje. A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, eu passei um
bom pedaço aí, 2 anos tentando implantar a de Belo Horizonte e acompanhando a do Vale do Aço. E aí já vou encerrando para não te cansar. Quando eu fui sabatinado na Assembleia Legislativa, depois da lista tríplice, sindicato diretor-geral, eu me lembro que um deputado, ele me arguiu nos seguintes termos, professor, ele disse o seguinte: professor Lasmar, como que o senhor se sente chegando para montar uma agência de desenvolvimento da região metropolitana, depois desse longo período de orfandade da região metropolitana? E aquilo me assustou muito, porque ele estava muito equivocado, que o meu problema não era a orfandade da região metropolitana, era justamente o excesso de atores, todos eles julgando donos de uma agenda. E eu disse para o deputado: é muito pai e muita mãe, todos divorciados, e todos divorciados em divórcios litigiosos. DR não fala com os municípios que estão encarregados do seu trânsito, a Secretaria de Estado da Saúde não consegue implementar o Pacto Metropolitano de Saúde, porque o SUS tem uma outra lógica e etc. Eu falei, é muito, muito complicado, não é orfandade, é excesso. E eu percebi logo que a minha atuação como diretor, ela tinha um problema do modelo de governança, porque ele estava instituído pela Constituição, mas ele ignorava o Pacto Federativo Brasileiro. Eu, como diretor-geral, não existo da Agência Metropolitana, não existo como uma figura de ator governante. O que é que eu quero dizer com isso? Mesmo que a carnificina do anel rodoviário estivesse na minha mesa, porque é região metropolitana, para trabalhar uma força-tarefa sobre o anel, eu dependeria da Polícia Rodoviária Estadual de Minas, da Polícia Rodoviária Federal, eu dependeria da Prefeitura de Belo Horizonte, eu dependeria de todas as prefeituras por onde passa o anel. Conseguimos criar uma agenda? Conseguimos. Conseguimos mostrar, por exemplo, que a nossa Polícia Rodoviária Estadual precisava de autorização da Federal, até mesmo para administrar aqueles placares, dizendo, cuidado que na frente tem um acidente. Parece pouco, mas diante do caos de governança que nós temos, a gente comemorava isso. E quando eu ouvi de um delegado da Polícia Federal, Rodoviária Federal, dizendo assim, professor Lasmar, o senhor já deu um passo enorme, porque você criou uma mesa única. Eu falei, tá, mas nós vamos ser julgados pelo que nós fizemos. Criar a mesa única, muito bem, agora nós sabemos uma porta para bater. Tá? Mobilidade. Quando o deputado dizia orfandade da mobilidade na região metropolitana, eu disse que, olha, quanto desvio de foco. Quem é que trata? Vamos pegar o metrô. O metrô está sob a responsabilidade de quem? Da União. Vamos pegar o transporte entre Belo Horizonte, a sede da região metropolitana, e as cidades vizinhas. Isso está sob a responsabilidade de quem? CETOP, DR. Vamos pegar o transporte em cada cidade metropolitana, em Betim, em Contagem, está na responsabilidade de quem? De cada município. Então, e aí? E a agência metropolitana, segundo a Constituição, tinha uma função, e tem, de compatibilizar isso, que é chamado de uma função pública metropolitana, que é o transporte, a acessibilidade. Pergunta é, como, em termos de governança, qual modelo, em termos de governança, nós teríamos que ter para garantir a um cidadão de Esmeraldas, pobre, baixa renda, que teria que ter uma consulta na Santa Casa de Misericórdia, que ele não deveria pagar uma passagem de Esmeraldas para Belo Horizonte, outra passagem onde fosse esse terminal, de onde ele desembarcou até a Santa Casa. Não tinha, porque não temos isso previsto, não tem lei que possa dar suporte a isso. Professor. Então, é muito dramático quando você pensa, o quadrilátero ferrífero, ele pode ter um modelo de governança com uma alta taxa de governabilidade e atropela o próprio modelo federativo brasileiro. Nós temos que ser muito alerta, né? Nós não podemos ter essa ingenuidade. Qualquer política setorial, isso vai ser uma coisa que nós vamos ter que levar em consideração. Quais são as atribuições desses entes federados? Agências de desenvolvimento vindo da sociedade civil. É uma experiência que eu também acho que vale a pena aqui, porque eu já vi no folder do nosso fórum, já tem 2, 3 instituições da sociedade civil, não apenas o Geoparque, mas a Sala Verde e outras instituições. Quando nós estávamos ainda na CEPLAN, na Superintendência Central de Planejamento, nós constatamos o seguinte, o INDE, que é o nosso Instituto de Desenvolvimento, chamado Instituto de Desenvolvimento Industrial,
Depois do grande ciclo de crescimento de Minas Gerais, em que ele trouxe Fiat, Krupp, etc., ele perdeu a adrenalina e estava muito encolhido. Então, na CEPLAN, e os municípios menores, que não vão receber Fiat, não vão receber Krupp, percebemos que a CESITA, lá em Timóteo, ela já estava se mobilizando para a privatização e prevendo o impacto local que teria a privatização da CESITA, o prefeito Lelé estava criando uma agência de desenvolvimento local, com ela, com a CESITA. O que nós fizemos? Nós nos engajamos nessa experiência com o prefeito e com o Brumer, então o presidente, e foi criada, então, uma agência local de desenvolvimento para Timóteo. Qual que era o objetivo? Claro, era minimizar os impactos da privatização. A cada demissão, você estaria, 5 minutos, a cada demissão você estaria tendo uma medida contracíclica daquele movimento. Em seguida, nós copiamos esse exemplo para a CBMN, em Araxá. Então, muito curioso isso, a questão da cultura. Quando eu cheguei em Araxá, prefeito, o diretor da CBMN me recebeu e disse o seguinte: mas nós já temos aqui, professor Lasmar, o fulano, que era um engenheiro, que recebe as creches, recebe as escolas, etc., sempre que elas têm problema. Então, caiu o telhado da escola, professora, ia lá, a CBMN dava um cheque. Uma rede de esgoto aberta. Mas não é isso que nós estamos querendo, que a CBMN se engaje. Esses futuros pós-mineração, esse cenário, essa coisa, é preciso uma coisa muito mais sistematizada do que vocês estão fazendo. A Vale, em Itabira, que acabou sendo uma agência mais da prefeitura do que da própria Vale, e a Agência de Desenvolvimento Vetor Norte, logo que a cidade administrativa foi inaugurada, uns empresários, então, criaram a sua própria agência com uma sede em Confins. Eu nem sei se essa ainda existe, tinha uma salinha lá em Confins para isso. Elas, não sei o diagnóstico para onde isso andou. Eu tenho a impressão que a de Timóteo... acho que Ouro Branco também criou uma agência de desenvolvimento em Ouro Branco. Eu não sei, o vice-prefeito pode nos dizer mais sobre isso do que eu. Bom, os consórcios intermunicipais eram uma saída, e pode ser uma saída para o nosso quadrilátero ferrífero, porque ele tem que ter um fundo, ele tem que ter a garantia de financiamento, ele tem que ter são obrigações que são contratuadas, e ele pode, em tese, ser uma saída. Onde que ele pode furar? É quando ele se torna muito setorial. Então, por exemplo, lixo, para lixo, ou consórcio para SAMU, para as ambulâncias. Então, são muitos consórcios e que, em termos de planejamento territorial, eles não se integram, então, e não andam. Vamos dar um crédito aqui para a Secretaria de Saúde. Os de SAMU e para a saúde de emergência, etc., eles até estão andando bem. Bom, e terminando, o Comitê de Bacia, que o pessoal aí da água não mencionou, mas eu acho que é uma coisa a ser vista, estudada como um instrumento que já existe de governança territorial baseado em água, e que nós, especialistas em planejamento regional, vimos à época com uma grande esperança, porque o comitê ele pode se autofinanciar, dentro do princípio poluidor-pagador, dentro do princípio de que você licencia para usar a água, seja para irrigação, o que seja, então ele ganha autonomia. O que era o desafio? Eu, na agência metropolitana, participava do comitê do Paraupeba e do Rio das Velhas. E a minha expectativa é de que nós pudéssemos casar o comitê de bacias com o planejamento metropolitano e partir dele, do comitê de bacia. Eu mantenho essa esperança viva. Eu acho que o quadrilátero pode dar uma grande contribuição para o resgate, para turbinar os comitês de bacia que estão aí com interfaces marcadas. Eu já terminei dentro do meu tempo. Muito obrigado.